Quando descobri que o investidor era Lincoln, soube que ia perder para Mia. Ela era o primeiro amor de Lincoln, a quem ele nunca conseguiria esquecer. Depois que a reunião terminou, Lincoln escolheu a proposta de Mia, tal como eu esperava. Mia olhou para mim e sorriu com altivez. Mesmo que você seja a esposa dele, no coração dele, eu sempre serei a primeira. Tudo o que você procura com tanto esforço para conseguir, para mim chega de maneira natural. Ela e eu tínhamos sido rivais desde a nossa época de estudantes, desde aquele velho problema de família, e ela conseguia ocupar o coração de Lincoln com a mesma facilidade. Olhei com cansaço para Lincoln ao longe, de repente sem vontade de continuar brigando com Mia. Desta vez eu me rendia com ele. Entre Lincoln e minha carreira, escolhi minha carreira. O novo investidor da empresa causou um grande alvoroço entre as mulheres jovens porque era incrivelmente bonito. O investidor era Lincoln, meu marido. No momento em que soube dessa notícia, percebi que minha competição com Mia já estava perdida. Na sala de descanso, meus colegas estavam fofocando sobre o novo investidor. Aposto que a equipe da Mia vai conseguir. Ouvi dizer que o primeiro amor do Lincoln é a Mia. Mia e Lincoln foram colegas de universidade, o primeiro amor um do outro. A investida de Lincoln desta vez é toda para a Mia. Ouvir essas palavras fez com que meu coração se apertasse. Voltei para o meu escritório me sentindo perdida. A notícia de que Lincoln era o investidor já havia se espalhado por toda a empresa. O diretor chamou a Mia e a mim ao seu escritório. Jane e Mia, o investidor do nosso projeto é Lincoln, do grupo Zenith. Vocês duas liderarão as suas respectivas equipes para projetar uma proposta. Apresentem-nas em um mês. O diretor olhou para Mia com um apreço significativo que não conseguiu ocultar. Parecia que ele também tinha escutado esses rumores e entendia por que Lincoln havia escolhido a nossa empresa. Antes mesmo de sair do escritório, eu sabia que a proposta de design da nossa equipe seria um desperdício de esforço competindo contra Mia. O mais provável é que eu só estivesse ali para fazer número. Fora do escritório, Mia parou. Ficamos frente a frente. Sustentei o olhar dela. Ela sorriu levemente, seu sorriso era triunfante e audaz. Jane, que vença a melhor. No entanto, o seu comportamento mostrava uma confiança absoluta na vitória, porque ela sabia muito bem que, entre ela e eu, Lincoln definitivamente a escolheria. Vendo-a se afastar com a cabeça erguida, dei meia volta e fui embora. O departamento de design explodiu de emoção. Se a proposta de design da minha equipe fosse rejeitada, eu passaria o próximo período trabalhando sob o comando de Mia, dobrando o meu orgulho e aceitando toda a sua direção. Eu não queria me dobrar diante dela. Antes do final do expediente, todos se reuniram ao redor de Mia, elogiando-a sem parar. Mia, você é incrível! Fiz contato visual com Mia através da multidão. Ela estava rodeada, sendo o centro das atenções. Em comparação com ela, o meu canto parecia frio e desolado. Fiquei sozinha na esquina, sem ninguém ao meu lado. Ela sorriu para mim com os lábios apertados. Desviei o olhar, vesti o meu casaco e saí. Lincoln chegou em casa. A sua expressão era a habitual e fria indiferença. Ainda assim, não pude evitar perguntar. Lincoln, você investiu na nossa empresa? Lincoln levantou os olhos ao me escutar. Olhou nos meus olhos brevemente, com uma expressão neutra, e murmurou suavemente, assentindo. Continuei perguntando, usando um tom de brincadeira. Por que você escolheu a nossa empresa? Vai me dar um tratamento especial? O senho de Lincoln se franziu ligeiramente, com uma expressão séria. Não havia nenhum traço de diversão nos seus olhos. Depois de pensar um momento, ele disse: Esta foi uma decisão da alta direção da empresa. A proposta não é apenas decisão minha. A implicação era que nem sequer o fato de ser sua esposa importava. Não fiz mais perguntas. Ele sempre era assim, frio e distante, seguindo as suas próprias regras e lógica, nunca disposto a abrir exceções para mim. E eu sempre me dobrava com a esperança de me converter na sua exceção. Lincoln deu meia volta e foi embora, entrando no seu escritório. A porta do escritório não estava completamente fechada, eu podia ouvi-lo falar ao telefone. A voz do outro lado era a de Mia. Lincoln ocasionalmente ria suavemente em resposta a ela. Depois de desligar, abriu a porta do escritório, caminhou até a entrada e pegou o seu casaco no cabide, vestindo-o e trocando por sapatos sociais. Endireitou-se e me disse: Tenho um jantar de negócios esta noite, vou sair. Assenti. Ele desapareceu pela porta da frente. Chegou em casa muito tarde naquela noite, as palavras que eu queria perguntar morreram na minha garganta depois de ver a publicação que Mia compartilhou nas redes sociais. A publicação mostrava uma foto em grupo. Havia 4 pessoas: Mia, Lincoln e 2 dos seus colegas de universidade. Ao ver esta foto, percebi que não precisava fazer aquela pergunta. Eu queria perguntar a Lincoln se ele favoreceria Mia, mas já sabia que sim.
Eu costumava deixar uma luz acesa para Lincoln quando ele chegava tarde dos jantares de negócios. Desta vez, depois de apagar a luz, dormi profundamente. Quando acordei, Lincoln e eu não nos cruzamos, cada um foi para a sua respectiva empresa. Hoje, Lincoln apareceu na empresa como um investidor. O diretor chamou Mia. Quando ela voltou, os olhos de todos estavam nela. Mia, o Sr. Lincoln é intimidador? Os lábios de Mia se curvaram ligeiramente. A sua resposta foi vaga e ambígua. O Sr. Lincoln e eu nos conhecemos há bastante tempo. Ele não é intimidador. Todos podem relaxar. Várias pessoas trocaram olhares e sorriram com cumplicidade. Eu sabia que a minha proposta de design muito provavelmente seria rejeitada no final. Mas ainda assim, liderei a minha equipe, trabalhando horas extras, nos apressando para terminá-la. Um mês depois, entrei na sala de conferências com uma proposta. Todos estavam presentes, exceto Mia. Ela chegou com Lincoln. A luz caía perfeitamente sobre os dois. Lincoln ocasionalmente inclinava a cabeça, acomodando-se à altura de Mia para escutá-la falar. O perfil do homem estava iluminado, os seus traços afiados e definidos. Os seus olhos eram escuros, o seu sorriso, tênue. Nesse momento casual, os nossos olhares se cruzaram. Eu queria ler algo diferente no seu olhar, mas não havia nada. Continuava a mesma fria indiferença. O sorteio determinou a ordem das apresentações. Eu iria antes de Mia. Subi ao palco com calma e abri a minha apresentação de PowerPoint. Expliquei todos os meus conceitos de design e inspiração. Durante a apresentação, estive completamente concentrada. Quando desci, soaram escassos aplausos. Os aplausos mais entusiastas vieram de Nora, uma jovem que estava estagiando comigo desde a formatura. Lincoln não demonstrou nenhuma expressão, ninguém podia ler os seus pensamentos. O diretor tentou decifrar o significado da sua expressão, olhando-o de soslaio. Era a vez de Mia. Naturalmente, ela fez contato visual com Lincoln e eles sorriram um para o outro. Os colegas abaixo trocaram olhares com sorrisos fofoqueiros. Nora se inclinou para mim e sussurrou. Jenny, vão rejeitar a proposta da nossa equipe. Puxei os cantos da minha boca, forçando um sorriso estranho. Depois que terminou a apresentação de Mia, os aplausos para ela foram claramente muito mais fortes do que os meus. O diretor a aplaudiu com entusiasmo. Os lábios de Lincoln se curvaram ligeiramente para cima. Houve um intervalo de 30 minutos na metade. Recentemente, eu estava tão presa nos rumores sobre Lincoln e Mia que mal conseguia respirar. A forma como ele olhava para mim era fria demais, fazendo com que o meu coração se apertasse. Através das fofocas do escritório, fiquei sabendo de mais coisas sobre o passado de Lincoln e Mia. Lincoln havia cortejado ativamente Mia. Infalivelmente a acompanhava de volta ao seu dormitório e lhe levava o café da manhã. Todos os seus colegas na Universidade de Preston sabiam o quanto Lincoln amava Mia. Sentei-me imóvel na minha cadeira. Ao ver Lincoln e Mia saírem juntos, meu nariz ardeu. O homem que eu tanto havia tentado conseguir tinha a pessoa que eu mais temia no seu coração. Apenas Nora e eu ficamos na sala de conferências. Nora segurou a minha mão. Os 30 minutos terminaram. Os resultados estavam prontos. Lincoln e a equipe do Grupo Zenith já tinham ido embora. O nosso diretor anunciou os resultados. 3 votos no total. Os 3 votos foram para Mia. Quando foram anunciados, os meus olhos arderam, enchendo-se de lágrimas. Contive essas lágrimas à força. O diretor e Mia trocaram olhares, ele expressando a sua aprovação. Vários colegas rodearam Mia. Mia, você é incrível! Fui embora, uma silhueta solitária, mas Mia me perseguiu. Jane. Parei. Os olhos dela se curvaram em um sorriso. Mesmo que você seja a esposa dele, no coração dele, sempre serei a primeira. Sim, tudo o que você preparou com tanto esforço para conseguir, para mim chega sem esforço. Sim. Aos 14 anos, Mia pôde levar facilmente o amor de Jason. Agora também podia ocupar o coração de Lincoln. Ao longe, o diretor acompanhou Lincoln até o elevador. A postura dele era preguiçosa e casual. De repente, senti-me exausta. Já não queria brigar mais com Mia, tampouco queria Lincoln. O elevador parou. O diretor, muito observador, chamou rapidamente a Mia e a mim para que entrássemos juntas. O elevador desceu lentamente. O diretor não parava de adular Lincoln. Senhor Lincoln, o senhor e a senhorita Mia são o casal perfeito, feitos um para o outro. Outros intervieram. Exatamente. Ouvi dizer que o senhor Lincoln e a senhorita Mia já estão casados. O senhor Lincoln realmente adora a sua esposa, escolhendo especificamente a nossa empresa por causa da senhorita Mia. Escutei entorpecida estas palavras lisonjeiras, incapaz de produzir qualquer reação. Sentindo um olhar dissimulado, mas ardente ao meu lado, olhei. O rosto de Lincoln ficou tenso. O diretor me deu uma cotovelada no braço, insinuando que eu também deveria dizer algo. Jenny, não concorda?
O Sr. Lincoln e a senhorita Mia são um casal perfeito. As portas do elevador se abriram. Encontrei com calma os olhos de Lincoln. De fato, um casal perfeito. O pânico brilhou nos seus olhos normalmente indiferentes. Os seus lábios finos se separaram como se ele fosse dizer algo. As portas do elevador se abriram completamente. Lincoln fechou a boca sem dizer nada. Baixei o olhar e saí primeiro sem esperá-lo. Naquela noite, Lincoln chegou tarde. Não lhe deixei nenhuma luz acesa. Quando ele entrou no quarto, fingi estar dormindo. Escutei os seus passos pararem ao lado da minha cama. Permaneci imóvel com os olhos fechados, respirando com calma. Uns segundos depois, ele se moveu em direção ao banheiro. Fiquei olhando para o teto na escuridão, esperando que a dor no meu peito eventualmente se acalmasse. Não acalmou. Na manhã seguinte, levantei-me antes dele, preparei o café da manhã sem pensar, movendo-me entre a cozinha e a sala de jantar de forma mecânica. Coloquei um prato na frente da sua cadeira habitual, depois me sentei com o meu e comecei a comer sozinha. Lincoln desceu as escadas com o seu terno escuro de sempre, o cabelo ligeiramente úmido. Ele parou ao me ver na mesa. Por um momento, o seu olhar caiu sobre o prato que eu havia colocado para ele. Algo cruzou o seu rosto, tão rápido que não pude identificar. Ele se sentou sem dizer nada. Comemos em silêncio como sempre. Ao sair, Lincoln parou na entrada com uma mão no cabideiro. Jane. Virei-me. Sobre o que você disse ontem no elevador? O que eu disse? E perguntei com naturalidade, ajustando a bolsa no ombro. Só confirmei o que todos pensavam. Há algo de errado nisso? Lincoln me olhou fixamente. Os seus olhos escuros buscavam algo na minha expressão. Eu sustentei o seu olhar sem piscar, sem revelar nada. Não, ele disse finalmente. Então não há problema, sorri ligeiramente. Que tenha um bom dia, Lincoln. E saí antes que ele pudesse dizer algo mais. No trabalho, a dinâmica mudou imediatamente. Mia agora era a líder oficial do projeto com o grupo Zenith. O seu escrivaninha, antes modesta, converteu-se no centro de gravidade de todo o escritório. As pessoas orbitavam ao seu redor como planetas ao redor de um sol. O diretor atribuiu-lhe uma sala de reuniões exclusiva para a sua equipe, o que antes era um privilégio reservado para os maiores projetos. Os meus colegas, aqueles que antes compartilhavam o almoço comigo sem pensar duas vezes, começaram a inventar desculpas para se sentar mais perto de Mia. Era sutil, o tipo de traição que não se pode apontar diretamente porque cada um dos seus movimentos tem uma justificativa razoável. Mas eu notava tudo. Nora continuava ao meu lado. Era a única. Jane, ela me disse em voz baixa enquanto passávamos em frente à sala de Mia. Você está bem? Perfeitamente, respondi sem parar. A nova estrutura significava que, tecnicamente, a minha equipe devia apoiar o projeto de Mia em certos aspectos logísticos. O diretor apresentou isso como colaboração entre equipes, mas todos nós entendíamos o que era. Eu trabalharia sob a sombra de Mia. Durante a reunião onde isso foi anunciado, Mia olhou para mim do outro lado da mesa com uma expressão de satisfação apenas contida. Naquela mesma tarde, recebi o primeiro e-mail oficial de Mia como coordenadora do projeto. O tom era profissional, mas entre as suas palavras perfeitamente selecionadas, existia um fio que só eu conseguia sentir. Pedia-me que revisasse certos arquivos de design da minha equipe e os adaptasse à nova direção visual que ela havia estabelecido. Em outras palavras, desfaça o que você fez e refaça do meu jeito. Li o e-mail 2 vezes, depois o guardei numa pasta específica que tinha criado naquela manhã, intitulada simplesmente Registro. Não respondi de imediato. Em vez disso, passei a hora seguinte revisando com calma os arquivos em questão. Depois abri os meus próprios documentos de backup, os esboços originais, as referências de inspiração, as anotações das reuniões internas, tudo perfeitamente organizado com datas e assinaturas digitais. Guardei tudo na mesma pasta. A minha mãe sempre dizia que a ordem é a primeira forma de resistência. Nunca a tinha entendido tão bem como naquele momento. Respondi ao e-mail de Mia com 3 linhas. Aviso de recebimento, prazo estimado de entrega e solicitação de confirmação por escrito dos novos parâmetros de design. Profissional, eficiente, sem emoção. 3 minutos depois, Mia respondeu confirmando tudo por escrito. Perfeito. Nessa noite, quando Lincoln chegou em casa, encontrou a sala em silêncio e a cozinha arrumada. Eu tinha comido fora. Ele entrou, tirou o casaco e me encontrou sentada no sofá com o meu laptop trabalhando. Não jantou? Ele perguntou. Come mais cedo. Fez-se um silêncio. Lincoln foi à cozinha. Ouviu o som do micro-ondas. Uns minutos depois, regressou com um prato e sentou-se na poltrona à minha frente, a uma certa distância. Observei-o de soslaio sem desviar o olhar da tela. Era a primeira vez em semanas que ele jantava em casa. Eu não disse nada, nem ele.
Mas algo no ar daquela sala havia mudado, embora nenhum de nós dois o nomeasse. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me na beira da cama e revisei as minhas anotações. Eu tinha algo que mais ninguém sabia. Algo que tinha descoberto por acidente 3 semanas atrás, enquanto auditava os arquivos de um projeto anterior. Um detalhe pequeno, quase invisível. Uma discrepância nos créditos de autoria de certos designs que Mia tinha apresentado como sendo dela. Naquele momento, eu tinha guardado isso em silêncio. Não sabia se algum dia o usaria. Agora eu começava a pensar que talvez sim. Não com raiva, não com pressa. Mas com a mesma calma com que se coloca a primeira peça de um quebra-cabeça sobre a mesa, sabendo que no final a imagem completa falará por si só. Apaguei a luz. Lincoln entrou no quarto logo depois e deitou-se do seu lado sem dizer nada. Na escuridão, escutei a sua respiração ficar lenta e uniforme. Demorei mais para adormecer, porque pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em Lincoln nem em Mia com desespero. Estava pensando com clareza, e essa clareza parecia perigosa, não para mim, mas para os que acreditavam que já me tinham derrotado. Nos dias seguintes, mantive uma rotina impecável. Chegava ao escritório antes de todo mundo. Completava cada tarefa atribuída por Mia com precisão cirúrgica, sem queixas, sem atrasos, sem lhe dar nada que pudesse usar contra mim. Quando ela me pedia ajustes, eu os entregava. Quando o diretor a felicitava na frente de todos, eu aplaudia junto com o resto. Se alguém me observasse de fora, teria visto exatamente o que eu queria que vissem. Uma mulher que havia aceitado a sua derrota com dignidade. Mas por dentro, todas as noites eu abria a pasta chamada Registro. A discrepância que eu havia encontrado 3 semanas atrás era pequena na aparência. Num projeto de 2 anos atrás, Mia havia apresentado ao diretor uma proposta de identidade visual para um cliente externo. A proposta foi elogiada, arquivada como referência interna e mencionada na avaliação de desempenho de Mia como evidência do seu talento criativo. Esse projeto foi, em parte, a razão pela qual ela havia ascendido ao mesmo nível que eu. O problema era que eu me lembrava de ter visto esses designs antes, não nos arquivos da empresa, em outro lugar. Demorei 4 noites para encontrá-lo. Uma noite após a outra, revisando pastas antigas no meu disco rígido externo, até que os encontrei. Esboços preliminares de um projeto universitário, assinados com iniciais que não eram de Mia, iniciais que eu conhecia, eram de Camila. Camila havia sido nossa colega na universidade. Brilhante, calada, sempre trabalhando em segundo plano enquanto Mia ocupava o centro do palco. Elas tinham se distanciado ao se formar. Ninguém na empresa atual sabia quem era Camila, ninguém exceto eu, que guardava essas memórias com a mesma meticulosidade com que guardava todo o resto. Tirei capturas de tela. As datas de criação dos arquivos eram anteriores em mais de 1 ano à apresentação de Mia. Guardei tudo na pasta. Depois fechei o laptop e fiquei sentada na escuridão da sala. Não era suficiente, ainda não. Eu precisava de alguém de confiança. No dia seguinte, esperei que Nora terminasse o seu almoço e a levei para o terraço do edifício, onde ninguém costumava subir no inverno. O vento estava frio. Nora abraçou os próprios braços e olhou para mim com cautela. O que foi, Jane? Contei-lhe tudo, não com emoção, mas com dados, datas, arquivos, iniciais, nomes. Nora escutou sem me interromper. A sua expressão passou da surpresa para a concentração. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos. Você tem tudo documentado? Tudo! E a Camila, você sabe onde ela está agora? Essa era a pergunta que eu também tinha feito a mim mesma. Eu lhe disse que ela tinha um perfil profissional ativo numa rede de contatos do setor. Nora assentiu devagar, processando a informação. Jane, ela disse finalmente, isso não é uma fofoca de escritório. Se Mia usou o trabalho de outra pessoa para ascender, isso é plágio profissional, há implicações sérias. Sim, eu sei. E o que você quer fazer com isso? Por enquanto, só quero continuar construindo o expediente. Olhei para ela. Você está comigo? Nora não hesitou nem um segundo. Desde o princípio. Naquela semana, Nora e eu trabalhamos num silêncio paralelo. Ela tinha acesso a certos arquivos históricos do sistema interno que eu não podia consultar diretamente sem levantar suspeitas por razões de hierarquia. Como assistente com permissões de auditoria, a presença dela nessas pastas não geraria nenhum alerta. Nora começou a revisar os registros de versões dos arquivos do projeto em questão, buscando metadados. Quem tinha aberto os arquivos, quando, a partir de qual dispositivo. O que ela encontrou foi mais do que esperávamos. O arquivo principal da proposta tinha sido aberto a partir de uma conta externa, sem registro de autoria interna, 2 dias antes de Mia o apresentar como seu. Alguém tinha importado esse design de fora do sistema da empresa, e essa conta externa estava vinculada a um e-mail que Nora reconheceu de imediato. Era o e-mail pessoal de Mia, não a sua conta corporativa.
Pedi a Nora que não fizesse nada com essa informação ainda. Apenas que aguardasse. Quando você vai usá-lo? Ela me perguntou. Quando for o momento certo. Ela me estudou com uma expressão que misturava admiração e uma ligeira inquietação. Às vezes você me assusta, Jenny. Que bom, respondi, e dizia aquilo a sério. Em casa, Lincoln e eu continuávamos nos movendo em órbitas paralelas. Havia algo de diferente nele, embora eu não soubesse dizer exatamente o que. Ele olhava para mim de uma maneira que antes não o fazia, com uma fração de segundo a mais antes de desviar os olhos. Uma noite, quando cheguei tarde do escritório, encontrei o jantar sobre a mesa, ainda quente, mas não havia ninguém na cozinha. Lincoln estava no seu escritório, com a porta fechada. Sentei-me e comi sozinha, em silêncio. Não lhe disse nada sobre isso, ele também não. Mas naquela noite demorei a adormecer por motivos diferentes. Na sexta-feira daquela semana, Mia convocou uma reunião de equipe ampliada. Apresentou os avanços do projeto com uma confiança que enchia toda a sala. O diretor tomava notas com entusiasmo. Vários colegas a interrompiam para fazer perguntas que, na verdade, eram elogios disfarçados. Eu escutei do meu lugar, com as mãos juntas sobre a mesa, sem mover um músculo do meu rosto. Quando Mia terminou, olhou diretamente para mim. Jenny, algum comentário sobre os ajustes da sua equipe? Todos se voltaram para mim. Reconheci o tom, era um convite para falar, com a certeza de que eu não tinha nada de importante a dizer. Tudo corre segundo os parâmetros acordados. Respondi com calma. Os arquivos estão em ordem. Mia sorriu satisfeita e continuou. O diretor assentiu sem olhar para mim. Nora, à minha esquerda, roçou o meu pé por baixo da mesa. Eu não movi um músculo naquela noite. Abri o perfil de Camila na rede de contatos profissionais, revisei o seu histórico, ativa, com projetos recentes, com um e-mail de contato visível. Fechei o perfil sem lhe escrever ainda, porque me lembrei de repente das palavras de Mia naquele corredor. A sua voz suave e letal. Tudo o que você preparou com tanto esforço para conseguir, para mim chega sem esforço. Que ironia, pensei. Que perfeita e obscura ironia. Tudo o que ela presumia ter conseguido sem esforço, havia roubado do esforço de outra pessoa. E eu tinha as provas. Fiquei olhando para a tela apagada do laptop durante um longo momento. Lá fora, o vento batia nas janelas. A casa estava em silêncio, e nesse silêncio, quase pude escutar o eco daquela sala de conferências. Os aplausos para Mia, o frio da cadeira vazia ao meu redor, a voz do diretor anunciando os 3 votos. 3 votos. Os 3 para Mia. Eu tinha perdido aquela batalha com as mãos atadas, mas desta vez, as regras do jogo eram minhas. Escrevi para Camila numa terça-feira de manhã, a partir do meu e-mail pessoal, antes de sair de casa. A mensagem era breve. Apresentei-me, recordei-lhe quem éramos uma para a outra e disse-lhe que tinha encontrado algo que talvez lhe interessasse ver. Não usei a palavra plágio, não acusei ninguém, só lhe perguntei se estaria disposta a conversar. Ela respondeu naquela mesma tarde. Do que se trata exatamente? Enviei-lhe 2 imagens. Uma captura dos esboços originais com as suas iniciais e data de criação, e uma captura da proposta que Mia tinha apresentado na empresa. Sem comentários, sem dramatismo. Camila demorou 20 minutos para responder. Quando podemos conversar? Reunimos-nos na quinta-feira numa cafeteria neutra, longe do escritório. Camila chegou pontual, com uma expressão tensa que tentava dissimular. Estava mais magra do que eu me lembrava, com o cabelo curto agora. Cumprimentamo-nos com a cortesia exata de 2 pessoas que se conhecem, mas que não são amigas. Pedimos café. Mostrei-lhe tudo o que tinha num tablet. Os arquivos, os metadados, os registros de acesso que Nora havia extraído, a cronologia completa. Camila os revisou em silêncio, com os dedos apertados ao redor da xícara. Quando terminou, levantou o olhar. Eu sabia, ela disse em voz baixa. Naquele momento eu não tinha provas, pensei que estava sendo paranoica. Não estava. Por que você me traz isso agora? Era a pergunta correta, eu a tinha esperado. Porque a Mia acaba de ganhar um investimento importante usando esse mesmo padrão. Designs que ela apresentou como sendo seus. Um projeto que não construiu sozinha. E eu tenho motivos para acreditar que não é a primeira nem a última vez. Camila guardou silêncio. Fora da janela, a cidade seguia o seu ritmo indiferente. O que você precisa de mim? Perguntou finalmente. Uma declaração, datada e assinada, com os arquivos originais que você tenha guardado. Nada mais. E com isso, o que você vai fazer? Colocá-lo nas mãos corretas, respondi, no momento correto. Camila me estudou durante um longo instante e depois assentiu uma única vez. Me deu uma semana. Aquela semana foi a mais longa e a mais tranquila de todo o processo. No escritório, continuei sendo a mesma Jenny de sempre.
Pontual, precisa, invisível para quem não queria me ver. Mia continuava na sua órbita de glória. O projeto avançava. Lincoln aparecia ocasionalmente em reuniões com o diretor, sempre profissional, sempre distante. Cada vez que os nossos olhares se cruzavam, eu sustentava o meu pelo tempo exato, e depois o desviava primeiro. Algo nisso parecia incomodá-lo, embora eu não pudesse ter explicado com exatidão. Nora me atualizava todas as noites por mensagens curtas. Sem novidades, tudo quieto. Camila enviou a declaração no 7º dia. 4 páginas, assinadas, com cópias dos arquivos originais anexadas, com metadados intactos que provavam a autoria e as datas de criação. Era mais do que eu havia pedido. Li cada página 2 vezes, depois as imprimi, as coloquei em um envelope e as guardei junto com o resto do expediente. Agora eu tinha tudo o que precisava. O momento chegou de uma maneira que eu não tinha planejado de todo, mas que reconheci de imediato quando apareceu. O diretor convocou uma reunião ampliada com a equipe do Grupo Zenit para revisar os avanços do projeto na metade do ciclo. Era uma reunião de acompanhamento padrão, mas com Lincoln presente, todos a tratavam como se fosse um exame final. Mia chegou 20 minutos antes, com a sua equipe perfeitamente preparada, com os slides carregados e o ânimo em alta. Eu cheguei com a minha pasta debaixo do braço. A reunião começou com a apresentação de avanços de Mia. Era fluida, bem estruturada, com dados sólidos. O diretor assentia com satisfação. Lincoln tomava notas em silêncio. Eu observava do meu lugar sem me mover. Então, o analista financeiro do Grupo Zenit, um homem de óculos que eu não havia visto antes, interrompeu Mia com uma pergunta técnica sobre a arquitetura visual de um dos elementos centrais do projeto. Pode me explicar o processo criativo por trás deste módulo? Interessa-nos entender a metodologia de origem. Mia sorriu com segurança. Claro, este conceito nasceu de um processo de pesquisa interna que... Perdão, interrompi com voz calma. Todas as cabeças se voltaram para mim. O diretor franziu a testa. Mia me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Jenny, este não é o momento para... Tenho documentação relevante para essa pergunta. Eu disse sem levantar a voz, se me permitem. Não esperei a permissão do diretor. Coloquei sobre a mesa 3 conjuntos de cópias. Um para o analista, um para a equipe da Zenit, um para o diretor. O envelope de Camila não estava ali ainda. O que entreguei era mais simples. Uma comparativa cronológica dos arquivos do sistema interno, com as datas de modificação e os registros de acesso externo. O analista os revisou em silêncio. Lincoln parou de tomar notas. Isto mostra que o arquivo base desse módulo foi importado de uma fonte externa 2 dias antes da apresentação, expliquei. Não há registro de desenvolvimento interno prévio. Achei que seria uma informação útil para responder à sua pergunta sobre a metodologia de origem. O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 segundos. Mia os rompeu. Isso é uma manipulação de contexto. Esses arquivos foram parte de um processo de referências externas completamente normal. Jenny está... A senhora tem os arquivos de processo? E perguntou o analista com voz neutra. Esboços, iterações, notas de trabalho, o habitual em qualquer desenvolvimento criativo? Mia abriu a boca e fechou-a. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela não tinha uma resposta preparada. O diretor pigarreou. Lincoln depositou a sua caneta sobre a mesa com um movimento lento e preciso. Os seus olhos escuros se moveram de Mia para mim, e neles não havia a indiferença habitual. Havia algo a mais. Algo que demorei 1 segundo para identificar. Atenção real. Completa. Sem filtros. Acho que precisamos de uma pausa, disse Lincoln com uma voz tranquila. Não era uma sugestão. No corredor, durante os 15 minutos de pausa, Mia me procurou com os olhos acesos e a voz baixa e tensa. O que você acha que está fazendo? O meu trabalho, respondi. Isto não vai terminar bem para você, Jenny. Pode ser. Olhei para ela sem piscar. Mas já não me importo com o que termina bem ou não para mim, só me importo que termine bem. Ela sustentou o meu olhar por uns instantes, depois se virou e se afastou pelo corredor. Nora apareceu ao meu lado como que do nada. Oi, como você está? Ela me sussurrou. Bem, respondi em voz baixa. Guarde o envelope de Camila, vamos precisar dele quando voltarem a nos chamar. Nora assentiu e desapareceu. Fiquei de pé em frente à janela do corredor, olhando a cidade lá embaixo. Senti passos atrás de mim e soube antes de me virar quem era. Lincoln parou ao meu lado, guardou silêncio por um momento, olhando também para fora. Jane, ele disse finalmente com uma voz que eu não tinha escutado nele antes. Há quanto tempo você sabe disto? Olhei-o de perfil, a sua mandíbula tensa, os seus olhos fixos no horizonte.
O tempo suficiente, respondi, e esperei que as portas da sala de conferências voltassem a se abrir. As portas da sala de conferências se abriram. O analista do grupo Zenith foi o primeiro a falar. Pediu com a mesma voz neutra de antes que se apresentasse toda a documentação de processo disponível para o módulo em questão. O diretor olhou para Mia. Mia olhou para o diretor. Algo nessa troca de olhares disse tudo. Podemos preparar essa documentação para a próxima semana, disse Mia com uma calma que lhe custava evidente esforço. Nós precisamos dela agora, respondeu o analista. Se existe, deveria estar acessível. É um projeto ativo. O silêncio se estendeu como uma mancha. Então eu me levantei. Tenho documentação adicional que pode ser relevante para esta discussão. Fiz um sinal para Nora, que esperava junto à porta. Ela se aproximou e depositou o envelope de Camila sobre a mesa. Abri-o com calma e distribuí as cópias para o analista, para Lincoln e para o diretor. Esta é uma declaração assinada por Camila, expliquei. Designer independente e ex-colega universitária da senhorita Mia. Ela inclui os arquivos originais dos quais deriva o módulo em questão, com datas de criação que precedem em mais de um ano a apresentação interna desse trabalho como próprio. Ninguém falou. Mia ficou imóvel na sua cadeira. Vi como as suas mãos sobre a mesa se fechavam lentamente num punho. O analista leu a primeira página da declaração, depois a segunda. Lincoln a leu em silêncio, com uma expressão que eu não conseguia decifrar do meu ângulo. O diretor passou as páginas com dedos que tremiam levemente. Isto é uma acusação grave, disse o diretor, olhando para mim. Não é uma acusação, respondi. É documentação. A acusação, se for o caso, será feita pelos senhores. O analista deixou os papéis sobre a mesa e olhou para Lincoln. Lincoln levantou o olhar para Mia. Você tem algo a dizer sobre isso? Era a primeira vez em toda a reunião que Lincoln falava diretamente com Mia. A sua voz não tinha ira, nem decepção visível. Apenas a mesma calma fria que eu já conhecia dele. Mas era uma calma diferente da habitual. Não era indiferença, era julgamento. Mia abriu a boca, fechou-a e voltou a abri-la. A Camila e eu trabalhamos juntas nesse projeto. Foi um processo colaborativo. Ela nunca reclamou autoria exclusiva naquele momento. E por que ela não sabia que você o havia apresentado como seu? Perguntou o analista. O silêncio de Mia foi a resposta mais eloquente de toda a reunião. O que se seguiu durou menos do que eu imaginava. O grupo Zenith solicitou uma pausa formal. O diretor pediu que Mia esperasse do lado de fora. Eu permaneci na sala junto a Lincoln e a equipe de analistas enquanto revisavam o expediente completo. Em nenhum momento eles me perguntaram se o que eu havia apresentado era verdade. Os documentos falavam por si sós. Meia hora depois, Lincoln assinou uma modificação no contrato de investimento. O projeto continuaria, mas sob uma nova estrutura de supervisão. A equipe de Mia seria auditada e a direção criativa, com efeito imediato, seria reatribuída. Não restou ao diretor nada mais do que assentir. Quando saí da sala, Mia continuava no corredor. Levantou-se ao me ver. A sua postura já não tinha a arrogância de antes. Havia algo de quebrado nela, ainda que tentasse dissimular com rigidez. Parabéns, Jane. Ela disse com uma voz que pretendia ser irônica, mas soou oca. Você ganhou. Olhei para ela com calma. Eu não ganhei nada, Mia. Só devolvi algo que não era seu. Ela desviou os olhos e, pela primeira vez desde a nossa época de estudantes, eu não tive vontade de continuar olhando para ela, não com triunfo, não com ressentimento, apenas dei meia volta e fui embora. Nora me esperava no corredor do outro lado. Quando me viu chegar, ela exalou lentamente. Como terminou? Como tinha que terminar, respondi. Ela me abraçou sem dizer nada mais. Foi um abraço breve e apertado, do tipo que não precisa de palavras porque já contém tudo. E quando se separou, os seus olhos estavam brilhantes. E agora o quê? Agora a trabalhar, eu disse, e dizia a sério. Naquela noite, Lincoln chegou em casa antes de mim. Ele estava na cozinha quando entrei. Tinha preparado algo simples, 2 pratos sobre a mesa, sem cerimônia. Parei na entrada da sala de jantar, observando a cena com uma estranheza tranquila. Sente-se, disse ele sem levantar o olhar. Sentei-me. Comemos em silêncio por um momento, mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Não era vazio. Era o tipo de silêncio que existe entre 2 pessoas que têm algo de importante para dizer uma à outra e ainda estão buscando as palavras. Lincoln as encontrou primeiro. Há quanto tempo você está sozinha nisso? Não respondi de imediato. Tomei um gole de água. Pensei em todas as noites em frente ao laptop com os arquivos. Em Nora no terraço com o vento frio, na cafeteria com Camila, nos 4 segundos de silêncio naquela sala de conferências. O tempo suficiente, eu disse finalmente. Lincoln assentiu devagar.
Os seus olhos escuros me olharam com uma honestidade que eu não havia visto antes. Eu deveria ter visto isso antes. Sim, respondi sem crueldade, você deveria. Outro silêncio, mas desta vez eu não desviei o olhar. E Jane? A sua voz tinha algo de novo. Algo que lhe custava. O que você quer? Era uma pergunta simples. E era a pergunta mais importante que ele havia me feito em anos. Quero que me veja, respondi. Não como a esposa. Não como a rival de alguém como eu. Lincoln não respondeu de imediato, mas tampouco desviou os olhos. E nesse silêncio sustentado, naquela mesa com 2 pratos simples e sem testemunhas, algo que havia estado quebrado durante muito tempo começou, muito devagar, a encontrar a sua forma. Não vou dizer que tudo se resolveu naquela noite, não foi assim. As coisas quebradas não se consertam com uma conversa. E eu já não era a pessoa que esperava milagres de uma única noite. Mas vou dizer isto. Há um tipo de derrota que parece definitiva porque ocorre em público, na frente de todos, com aplausos para o outro lado e silêncio para o seu. Esse tipo de derrota te convence de que o jogo já terminou. E se você a aceita, se você fica sentada naquela esquina fria e desolada, esperando que alguém te resgate, o jogo de fato termina. Mas se, em vez de esperar, você começa a observar, a documentar, a construir em silêncio o que ninguém vê, então a derrota pública se converte em algo diferente. Ela se converte na distância de que você precisava para ver com clareza o que os demais, ocupados demais em celebrar, não conseguem ver. Mia acreditava que o esforço era uma fraqueza, que as coisas que chegam sem trabalho valem mais do que as que custam. Mas o que chega sem trabalho, sem raiz, sem um processo honesto, não tem base. E o que não tem base, mais cedo ou mais tarde, cai. Eu não ganhei porque sou melhor que Mia. Ganhei porque não me rendi quando perdi. Porque guardei cada papel, cada data, cada detalhe que o mundo ignorava. Porque confiei em Nora quando o resto olhava para o outro lado. Porque encontrei Camila quando ninguém mais se lembrava dela. E porque aprendi no caminho que a vitória que mais importa não é a que os outros te dão, é a que você dá a si mesmo quando decide, em silêncio e sem testemunhas, que você ainda tem algo pelo qual lutar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.